E aí, meu povo, tudo bem? Como é que estamos? Então, mais uma aula para a gente aí entrar nesse eixo e a gente começar cada vez mais a conhecer mais coisas sobre a história do Brasil, né? A gente, a aula passada, o que nós falamos? Nós falamos sobre a invasão holandesa no Nordeste. Eu falei para vocês a respeito desse momento em que aconteceu a União Ibérica e aí a Espanha proíbe os holandeses de fazerem comércio do açúcar com o Brasil e os holandeses acabam invadindo o território brasileiro para poder fazer a cessação de açúcar. Os holandeses vêm para o Nordeste, começam a produzir a cana-de-açúcar, mandam para cá o Maurício de Nassau, que foi um excelente administrador do ponto de vista, obviamente, da Holanda. A gente vai ter essa produção de açúcar muito intensa no Nordeste nesse período, um tráfico negreiro também muito intenso, a WIC, que é a Companhia das Índias Ocidentais, vindo para cá, trazendo mercadoria para comprar, trazendo coisa para vender para gente e tal. E aí vai ter um momento que a gente briga, o Maurício de Nassau retorna para a Europa, vem outros administradores no local e os brasileiros não se encaixaram muito bem com essa administração desses outros indivíduos. E aí, então, esses brasileiros eles vão fazer uma guerra e vão expulsar os holandeses daqui naquilo que a gente chama de insurreição pernambucana, que é o primeiro movimento, realmente, vamos dizer assim, de uma guerra brasílica, de uma guerra de brasileiro contra alguém que esteja aqui. Então, toda vez que a gente vai falar de várias outras rebeliões, mas essa insurreição pernambucana é uma guerra efetiva para poder expulsar os holandeses daqui, e quem vai fazer essa expulsão não é Portugal, não é a Espanha, quem vai fazer essa expulsão vão ser os próprios brasileiros insatisfeitos com a permanência dos holandeses aqui, porque os holandeses começaram a cobrar as dívidas que os brasileiros tinham com eles, né? Bom, aí a gente entra num processo de que os holandeses, eles vão embora daqui, eles vão para as Antilhas, e a gente vai ter um problema, porque o açúcar, a Holanda vai para os holandeses, eles vão para as Antilhas, eles começam a produzir o açúcar muito melhor nas Antilhas, de melhor qualidade que o nosso, fazem concorrência com o nosso açúcar, levando o açúcar brasileiro à decadência. Então, assim, a partir mais ou menos, vamos colocar uma data mais fácil para vocês sacarem, porque a insurreição pernambucana, ela é de 1645 a 1654. Mas, para a gente não ter problema com data, para não ser uma coisa muito chata de estudar, coloca mais ou menos a metade de mais ou menos 1650, fica fácil para vocês lembrarem. Isso, mesmo sabendo, né, que a insurreição pernambucana foi em 1654. Quando acontece a crise do açúcar, por favor, não significa que nós não produzimos mais açúcar, que nós não tivemos mais nada com açúcar, não. Crise, volto a falar, não significa finalização. Crise, na verdade, é só o seguinte: aquele produto já não é a bola da vez, aquele produto já não é o produto mais importante do mercado, aquele produto não é assim, uau, né? Ele é o uau, mas a gente não consegue fazer esse uau com ele aqui, exatamente porque ele não tem a qualidade que precisava ter no nosso açúcar. Então, a partir de 1650, nós temos uma crise do açúcar. Para ficar fácil, a gente tem que pensar assim, ó, o Brasil, os portugueses vieram para cá em 1500, tivemos 30 anos de pau-brasil, depois a gente tem mais ou menos uns 100 anos de cana-de-açúcar em alto nível, e depois entra em decadência, tem um vácuo, tem um hiato de um produto muito forte, de um produto que chega e fala, isso que está dando dinheiro, de 1650 até mais ou menos 1700. Então, assim, de 1550 a 1650 eu tenho uma superprodução de açúcar. De 1650 até 1700 eu tenho produção de açúcar, eu tenho produção de tabaco, eu tenho produção de mandioca, né? Só que esses produtos, o açúcar seria o principal deles, ele não dá tanto dinheiro quanto dava de 1550 a 1650, tá? Bom, ao mesmo tempo que está acontecendo essa história, invasão dos holandeses lá no Nordeste, Maurício de Nassau e todo esse processo que a gente já falou aí com vocês, vão acontecer outras situações concomitantemente com essa situação do açúcar lá no Nordeste. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: não é assim, eu tive o açúcar e depois eu tive
as entradas e bandeiras, que é o que a gente vai falar agora. Não é. Não dá para ser isso, tá? Claro que isso aqui vai se sobrepor de uma tal forma daqui a pouco que você tem essa impressão, essa falsa impressão, mas não é. Então eu vou ter, por exemplo, entradas no Brasil em 1630, em 1640, né? Bandeiras em 1630, em 1640. Eu não quero que vocês fiquem pensando que é uma coisa assim, começa isso, termina isso, começa isso, termina isso. Não, eles podem acontecer ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá, entradas em bandeiras. Na verdade, a base disso aqui é quase a mesma, mas como elas foram feitas, a gente tem uma diferenciação, ok? Então assim, o rei de Portugal, até um pouquinho mais do rei de Portugal, o rei da Espanha também, pensaram o seguinte: se eu tenho prata nas minas de Potosí, na região onde é o Peru, na região onde é a Bolívia, então deve ter algum mineral, prata ou ouro aqui do lado de cá. Então, se você pegar um mapa do continente americano, vou colocar um mapinha aqui depois eu apago. Se você pegar um continente americano, não, desculpa, da América do Sul, você vai ver que a mina de Potosí é essa região aqui. Então o rei de Portugal pensou: poxa, se aqui tem prata pra caramba, aqui também deve ter prata, aqui também pode ter prata ou ouro. E aí esses reis começam tanto o rei da Espanha, quando teve a União Ibérica, quanto o rei de Portugal, começam a andar expedições para o Brasil, financiadas pela coroa, financiadas pela metrópole, com o seguinte objetivo: entrar no interior do país e buscar essas minas de prata ou essas minas de ouro. Então nós vamos ter expedições feitas pela metrópole, feitas por Portugal, a partir de 1630, 1640, 1650, com o objetivo de penetrar no território brasileiro e buscar metais preciosos, seja ouro ou seja prata. Só que quem banca, quem financia tudo isso é a coroa. Quem banca, quem financia isso aqui, é a metrópole. O interesse é da metrópole, tá joia? Então essas expedições, elas começam a entrar no território brasileiro, começam a procurar ouro, começam a procurar prata, e vai que procura, e não acham. Os caras não têm sucesso nisso. Eles procuram e têm dificuldade, obviamente, de encontrar, e não encontraram nada. Diante do fracasso de várias dessas expedições, os reis portugueses, né, porque depois vai ter só Portugal, né, pensaram: poxa, cara, não ficar investindo nisso, isso aqui não dá certo, realmente não tem ouro, não tem prata, desistir. Então, as expedições chamadas entradas, elas acontecem por um período na história, só que por falta exatamente de investimento, de possibilidade daquilo ser real, daquilo ser viável economicamente, os reis portugueses, eles acabam desistindo dessa empreitada em termos de procurar isso, né? Então, ou seja, a expedição que é feita pela coroa, a expedição que é feita pela metrópole, ela vai fracassar, ela não vai dar certo e não vai dar continuidade. Então, entradas não deram certo, ok? Na mesma época que estavam acontecendo as entradas, na mesma época, mas com uma característica um pouco diferente, vão existir outras expedições que nós vamos dar o nome de bandeiras. A bandeira, ela é especificamente uma expedição paulista, ok? Quando a gente fala de bandeira, quando a gente está falando de bandeirante, a gente está falando de um cara do estado de São Paulo. Tá? Do estado de São Paulo. Ah, Marta, mas existia estado? Existe? Não existia. Mas se fosse assim, a gente fazer uma análise de hoje, ela é específica, inclusive, do indivíduo que vai sair da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo existia? Sim, existia a cidade de São Paulo. Um vilarejozinho, uma vila pequenininha, um lugar super pequenininho, que tinha alguns produtores de cana-de-açúcar ali. Então, São Paulo começou com um colégio, né? Então tinha um colégio jesuítico ali na cidade. Foi o seguinte, ali não tinha nada. Aí foi criado um colégio jesuítico, os jesuítas foram para lá, começaram a catequizar os índios tal, e acabaram criando um colégio chamado Colégio São Paulo. Em função desse colégio chamado Colégio São Paulo, aí sim vai surgir um vilarejo chamado Vilarejo de São Paulo. E começou a chegar gente ali, o pessoal começou a morar ali naquela região, mas vilarejo mesmo, gente, um lugarzinho pequenininho,
mês, coloca aí umas 2.000 pessoas morando ali aproximadamente. E ali nesse vilarejo chamado São Paulo, o pessoal plantava cana-de-açúcar também, existia produção de cana-de-açúcar também, que fazia parte daquilo que a gente chama de capitania de São Vicente. A gente não pode esquecer que 2 capitanias hereditárias deram certo, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Então, quando eu estou falando que São Paulo produz cana-de-açúcar, eu quero que você lembre que é uma capitania, que é a capitania de São Vicente, que é a capitania que vai dar certo em termos de produção açucareira, tá? E aí, como São Paulo produz cana-de-açúcar, ele é um local que precisa de mão de obra, né? Então, assim, já volto a falar, né? Quando você produz cana-de-açúcar, você precisa de alguém, muita gente, para ir lá tirar toda a floresta, arar aquela terra, plantar a cana, tirar o mato para essa cana crescer, depois cortar essa cana, fazer a produção de açúcar, continua produzindo. Então, assim, é uma produção constante, a cada 8 meses tem produção. Então, eu preciso de muito braço, eu preciso de muita gente para trabalhar. Então, em São Paulo, eles começaram a utilizar a mão de obra escrava, obviamente, negra. Só que o negro em São Paulo estava ficando muito caro. Por quê? Porque, você tem que chegar lá em Santos, na época não existia São Vicente. Você tinha que chegar em São Vicente, que é do ladinho de Santos hoje. Chegar do lado de São Vicente, esperar no porto, chegar um carregamento de escravos e pegar esse escravo e levar para São Paulo, tá? Quando você chega no porto e o carregamento de escravos chega, você vai pegar esses escravos e vai levar para lá, mas é muita coisa, você vai levar 30 pessoas, você vai levar 50 pessoas, então você vai precisar de outras pessoas ali para fazer esse transporte, para que os escravos não façam uma revolta, para que os escravos não façam um movimento e marche todo mundo e aí você não vai levar nada. Então você precisa de uma equipe. Aí você contrata uma equipe e essa equipe vai, junto contigo, armada e tudo mais, levar esses escravos até a cidade de São Paulo. Então, vou dar um exemplo bem prático para ficar fácil da gente pensar. Se um escravo negro ali no Porto de São Vicente custa 10 mil, você não pode achar que esse escravo, a hora que ele chega em São Paulo, ele chega pelo valor de 10 mil. Não tem lógica você pensar um negócio desse, porque se ele chegar... se ele vai para lá, e você tem gente que vai mandar ele para lá, que vai carregar, não é carregar, mas vai levar esse escravo até lá, esse indivíduo vai cobrar um valor, e se ele vai cobrar um valor, obviamente ele vai colocar em cima do preço do escravo. Então, se um escravo, ele custa 10 mil em São Vicente, o mesmo escravo em São Paulo vai custar 20 mil, que não seja 20, que seja 15, mas vai custar muito mais caro. Então, o escravo negro em São Paulo, ele era algo muito caro. Então, muitos donos de fazendas, muitos donos de propriedade, de produção de cana-de-açúcar no vilarejo de São Paulo, pensaram o seguinte: cara, escravo negro está muito caro, então o que eu faço? Opa, já sei, eu vou utilizar mão de obra escrava indígena. Ô, Marta, mas a Igreja Católica não vai ficar brava? Mas os jesuítas não vão ficar revoltados? Mas o capitalista, o dono de engenho, o cara que quer produzir cana-de-açúcar, ele está se lixando para isso, entendeu? Então, obviamente, ele vai pegar esse escravo índio, que é muito mais barato. Então, por exemplo, se o escravo negro custava 15 mil, um escravo índio ele conseguia pagar o valor de 3 mil, 5 mil. Então, as pessoas que moravam em São Paulo, os grandes produtores de cana-de-açúcar que moravam na cidade de São Paulo, vão optar pela mão de obra escrava indígena e não pela mão de obra escrava negra. E nessa situação toda, né, sempre é assim, toda vez que aparece uma situação nova, sempre aparece alguém para ganhar dinheiro em cima dessa situação nova, não é? A gente não vê o negócio do álcool gel aí agora nessa pandemia, né? Antes você comprava álcool gel com preço baratinho, agora parece que virou ouro, né? Porque a máscara, então, uma coisa absurda, ninguém acha para comprar, a luva mais ainda. Por quê? Porque tem gente que vai se aproveitar dessa circunstância para ganhar dinheiro, sempre. E pensando nesse mercado, porque é um mercado, você não pode achar que assim, não é um mercado. Então, vai acontecer que em São Paulo, alguns homens vão falar: cara, já sei uma forma de ganhar dinheiro, eu vou entrar no meio da floresta
eu vou capturar índio, eu vou trazer esses índios aqui para São Paulo, vou fazer a venda desses índios e vou ganhar dinheiro com isso. Então, muitos homens ali em São Paulo vão montar equipes, na verdade, de outros homens, para entrarem na floresta, para entrarem no meio do mato, para entrarem no interior e capturar o índio e levar o índio para São Paulo e fazer a vida desse índio em São Paulo, ok? Muito bem. Vamos supor que eu seja um homem desse, lá de São Paulo, que vejo essa possibilidade de ganhar dinheiro, vendo entrando no meio da floresta, pegando o índio e levando para vender em São Paulo, né? Então eu vou contratar pessoas para fazerem parte da minha equipe. E essa equipe, que sou eu e essas pessoas a quem eu irei contratar, nós vamos chamar essa equipe de bandeira, tá? Bandeira. Cada indivíduo que faz parte dessa equipe é um bandeirante. Geralmente uma equipe dessa, ela tem aproximadamente 70, 80 homens. Desses 70, 80 homens que tem essa equipe, eu digo a vocês que 10 são portugueses, tal, são portugueses de Portugal, falei 70 homens, 10 são portugueses, uns 5 são índios que foram catequizados e que vão ganhar uma grana para poder entrar no meio do mato junto comigo e mostrar onde é que estão as tribos indígenas. Então toda equipe de bandeirante, eu tenho uma equipe, dentro da equipe de bandeirante, eu tenho um grupo pequeno de índios ali de 4, 5, 3 índios, não sei o quê, e esses índios eles vão servir para quê? Para falar, vamos mais para lá, vamos mais para cá, vamos mais para cá, pode ter índio lá, pode ter uma aldeia lá e assim por diante. Você fala, caraca, eles vão entregar as aldeias indígenas, sim, mas são outras aldeias indígenas. A gente não pode esquecer que nós tínhamos aqui no Brasil uma gama de grupos indígenas. Então a gente tem os índios, os grupos indígenas no Brasil eram muito heterogêneos, eram muito diferentes entre si e às vezes existiam conflitos entre essas tribos. Então às vezes era muito comum ter um conflito de uma tribo com a outra. Então se eu pertenço a essa tribo, eu quero que as outras se lasquem, né? E esses índios, por exemplo, eles foram catequizados, eles ganhavam uma grana para fazer isso, eles entraram no sistema capitalista, mesmo sendo, dentro da sociedade que vivíamos na época, discriminados. Então, não, você é índio, mas você serve para me mostrar onde estão outras tribos indígenas. Aí você serve, vocês vão mostrar. Muito bem. E aí, esses grupos, eles vão entrar no meio da floresta, esses grupos de bandeirantes vão entrar no meio da floresta, com, por exemplo, 10 homens portugueses, uns 5 índios, e os outros, Marta, 55, né? E os outros 55, a gente vai chamar de mamelucos, são pessoas que nasceram no Brasil, geralmente são misturas de branco com índio, algumas índias, muitas índias, né? Eram estupradas e tinham filhos, e esses filhos, na verdade, eles são assim, uma escória da sociedade, são super maltratados na sociedade, mas eles trabalhavam, e um dos trabalhos que eles podiam fazer, e aqui no caso São Paulo mostra bem isso, é o trabalho da captura de índios. Então eles entram no meio da floresta para poder capturar índios. Então, o bandeirante, quando ele entrava no meio da floresta, nessas equipes que ele tinha, geralmente eles entravam com pólvora para abastecer os bacamartes. Bacamarte é tipo de uma espingarda, com uma boca bem larga assim. Aí eles colocavam a pólvora, colocavam pedrinha, colocavam semente, qualquer coisa assim. Espada, faca, sal, que era o que eles usavam. Agora, pensar no bandeirante, com chapéu de couro, com roupa de couro, aquela bota de couro até o joelho maravilhosa, aquele homem com a barba bem feita e tudo mais, isso é conversinha para ele dormir, tá? Não é nada disso. O bandeirante geralmente andava descalço, independente se ele é um mameluco, ou se ele é um português, ou se independente. Geralmente eles andavam descalço, usavam calça e blusa de algodão, uma coisa bem mais leve assim, e usavam pouca coisa, eles carregavam muito pouca coisa. A pólvora, na verdade, para abastecer alguns bacamartes, não era todo mundo que tinha, mas não era uma garrucha, né, desse tamanho assim, não era todo mundo que tinha, mas geralmente eles dominavam um
bacamarte desse ele conseguia espantar uma tribo inteira. Mas eles, quando eles dominam uma tribo, aquilo que eles não conseguem pegar, ou aquilo que eles não querem, eles matam. Matam com faca, facão, espada, machadinha, o que tiver, principalmente de arma branca. A arma de fogo ela vai ser usada em menor quantidade, não que não vai ser usada sim, mas em menor quantidade. Então eles entram, mulheres, crianças, velhos, eles matam. Tá? O que eles vão pegar? Eles vão pegar aquilo que eles precisam de mão de obra braçal. Então eles vão pegar homens, uma faixa etária lá, não é assim, oi, quantos anos você tem? Eles dão uma olhada aí na compleição física do indivíduo, né? A gente dá uma olhada no físico do cara. Então, tipo, ele tem idade para trabalhar, ele consegue trabalhar, ele consegue pegar muito peso, esse a gente vai carregar. Aquilo que a gente precisa, a gente vai matar. Né? Então eles matam. Claro que na hora que eles atacam uma tribo dessa, muita gente sai correndo, muito índio sai correndo. Os que tentam defender a tribo, que tentam defender o local, muita gente acaba morrendo em função disso, tá? Então o bandeirante, ele é um cara extremamente ganancioso, porque ele vai entrar no meio da floresta. Às vezes ele vai ficar 2 anos na floresta, vai ficar 1 ano na floresta para pegar o número de índios que ele se propôs a pegar, porque eles faziam o seguinte: eu vou pegar 100 índios, então a gente vai sair numa missão para pegar 100 índios. Enquanto eles não pegassem essa quantidade que ele se propôs, que o grupo se propôs, eles não voltavam para São Paulo, não voltavam de jeito nenhum. Então saía dessa tribo, pegou uma quantidade, pegamos 40, então vamos atacar uma outra tribo, pegamos 50, vamos atacar outra, para poder pegar mais 10 e poder voltar. Nada não, tá bom, 40, não. Eles são pessoas extremamente gananciosas. Eles têm, na verdade, essa coisa, esse desprendimento em relação à vida do outro, no sentido de a vida do outro não tem importância, a importância é a vida dele, o lucro que ele vai ter, e por isso ele vai matar o índio, até porque ele acha que o índio é um selvagem, ele acha, não existe uma dor na consciência de que aquilo é uma pessoa, de que aquilo é um ser humano. Para ele não faz diferença, ele quer vender aquilo é uma peça, aquilo é um mercado para ele, tá? E aí eles pegam esses índios e levam para São Paulo e vendem para essas fazendas que produzem a cana-de-açúcar. Então aqui eu coloquei assim, as bandeiras, elas são autônomas, elas são completamente independentes. E elas vêm na floresta para buscar o quê? Para buscar índio, para levar para São Paulo, para vender em São Paulo. Mas existia uma história de que provavelmente aqui no Brasil tinha pedras preciosas, tinha ouro, tinha prata, tinha qualquer tipo de prata preciosa. Inclusive algumas pessoas achavam que o Eldorado ficava aqui. Algumas pessoas achavam que existia uma cidade perdida no meio da floresta e que ali tinha o Eldorado e tal. Então, existia também a busca, a possibilidade de metais preciosos. Não é o foco não é esse, o foco é índio. Eu até brinco um pouco falando assim, igual quando a gente vai pra balada, né? A gente não, porque eu já passei um pouquinho, mas, bom, se de repente pintar, é quando você vai pra balada, né? Você vai pra balada pra quê? Eu vou pra balada pra encontrar meus amigos, eu vou pra balada pra dançar, eu vou pra balada pra curtir uma música, né? Mas se aparecer uma situação lá, uma gambiarra pra dar uns beijos na boca, você é feliz, né? Não é isso? Então, ou seja, eu tenho um índio, eu vou lá, eu vou capturar, meu foco é o índio, tal. Mas eu também tenho uma possibilidade aí dos metais preciosos, e assim que funciona, tá bom? Bom, então eu tenho as bandeiras, elas são autônomas, ok? E as bandeiras, elas vão em busca de índios e com possibilidade de achar também metais preciosos. Isso é bandeiras, isso é bandeirante. Bandeirante é paulista. Não é à toa que existem várias estradas no estado de São Paulo com o nome de bandeirante. Existe a rodovia dos bandeirantes, existe a Anhanguera, Fernão Dias, Raposo Tavares. Existem rodovias, várias rodovias do estado de São Paulo com o nome de bandeirante, exatamente porque bandeirante é paulista, e paulista ele sente o maior orgulho de, uma parte dos paulistas, obviamente, né? De ter tido os bandeirantes ali por serem dali, né? Por serem raiz dali. Por quê? Porque eles são os desbravadores, são os caras que vão criar os primeiros caminhos dentro desse país, mesmo que para isso eles tenham que ter feito o genocídio de grupos enormes de índios, entendeu? Eles mataram, escravizaram, eles estupraram, fizeram tudo o que vocês podem imaginar de terror, de violência no território brasileiro em busca do objetivo dele. Bom, vem cá aqui agora comigo. Eu falei para vocês que bandeirante é paulista, não é? Então, entra para cá, tá? Isso é bandeirante. Agora, o bandeirante, ele é uma expedição que vai entrar no meio da floresta para procurar essa mão de obra. Existem formas de se procurar essa mão de obra. Por exemplo, existe você andar no meio da floresta e pegar a mão de obra.
Existe também você pegar uma outra forma, um outro caminho, que é pelos rios. Então, assim, eu tenho as bandeiras e eu tenho características de bandeiras. Quando eu tenho um bandeirante que ele vai pelos rios, buscar índio, que é super melhor, né, se você for a pensar, porque esse aqui é o Rio Tietê, que deságua no Rio Paraná, que eu coloquei aqui eu coloquei uma mapinha do estado de São Paulo, e aqui o Rio Paraná, tá bom? Então, por exemplo, o Rio Tietê, ele nasce muito próximo do litoral, e ele atravessa o estado de São Paulo inteiro, e ele passa em São Paulo. Então, quando esse rio ele passa em São Paulo, os bandeirantes colocavam algumas canoas e iam por esse rio até encontrar uma tribo indígena. A hora que eles encontrassem uma tribo indígena, eles paravam na beirada do rio, eles entravam na tribo, matavam o que não precisavam, pegavam aquilo que não precisavam, verificavam a quantidade que tinha ou não. Se não pegaram a quantidade que tinha, eles vão continuar no rio até achar uma outra tribo e assim sucessivamente. E para voltar, às vezes eles deixavam a canoa aqui, andava 100, 200 quilômetros, 300 quilômetros, até achar um outro rio que fizesse o caminho contrário, se aproximasse de São Paulo, pegavam esse rio e depois navegavam por esse rio mais sei lá quantos quilômetros até achar um local que vão parar para depois chegar em São Paulo a pé. Então, como se de repente deixa eu explicar aqui melhor, que fica mais fácil. Então, por exemplo, eu sou um bandeirante, a gente vai sair daqui e pegamos a quantidade de índios que precisamos aqui. Vamos voltar para São Paulo? Vamos voltar para São Paulo. Larga tudo aqui, não vou subir o rio com canoa, não dá. Então, o que eu faço? Eu ando até achar um outro rio. De repente, eu tenho um outro rio por aqui, exemplo, eu faço isso aqui. Então, eu paro aqui, construo novas canoas e vou por esse rio. Olha que eu observo que esse rio está mudando de rota daquilo que eu tinha programado. Eu paro aqui, quando eu falo eu estou falando o bandeirante, um grupo de bandeirante, a bandeira inteira. Essa bandeira para aqui e caminha mais uns 200 quilômetros, 100 quilômetros, 300 quilômetros, sei lá quantos quilômetros no meio da floresta, até chegar a São Paulo, levando esses índios com eles. Então, existe uma outra forma de bandeirante, que não é só esse cara que vai pela floresta, não sei o quê, e que ele vai pelos rios. E essa outra forma desse bandeirante que vai, a gente vai dar um nome específico, esse nome é monções. Monções, aqui coloquei aqui para vocês, monções são os bandeirantes que vão pelos rios, são os bandeirantes que vão fazer essas expedições, só que o caminho que eles vão traçar é um caminho dos rios, belezinha? Além das bandeiras, além das monções, existe um outro grupo também que nós vamos colocar aqui agora, que é o sertanista por contrato. Sertanista por contrato. Vamos analisar palavras agora, né? Sertão, história, música sertaneja. O que é a música sertaneja? A música sertaneja é a música do interior, é a música daquele local pouco habitado. Então, quando eu falo de sertão, sertanismo, história, eu estou me referindo a um local pouco habitado, um local mais para o interior. É essa referência que eu tenho. Sertanista por contrato, o cara que entra no interior, o cara que entra lá no meio, lá no interiorzão, pouco habitado, contratado para isso. Para que ele é contratado? Então, assim, quando eu tenho uma fazenda, eu moro no Brasil, eu sou uma família patriarcal e tudo mais, eu sou homem e tudo mais, e eu tenho uma fazenda com escravos e fogem, por exemplo, sei lá, fugiram 5 escravos. Aí, fugiram 5 escravos, o que eu faço? Eu vou lá, pego meu capitão do mato, feitor, que trabalha para mim, e falo, vocês vão lá e vão procurar esses 5 escravos que fugiram. Então, eu tenho lá, sei lá, 5 pessoas, capitães do mato, feitores, que vão entrar no meio da floresta e vão procurar os 5 caras que fugiram, vão pegar e vão trazer. Fugiram 8, esses 5 vão entrar e vão procurar. Mas quando eu tenho uma fuga em massa, quando eu tenho uma fazenda e fugiram, por exemplo, 40 escravos, 50 escravos, eu não consigo dar conta com 5 capitães do mato para entrar no meio do mato e pegar 50 escravos que fugiram. É muita coisa. Então, como é muita coisa, o que eu, como dono da fazenda, vou fazer? Eu vou contratar um grupo de pessoas que vão entrar no sertão, contratados, para capturar esse índio ou esse negro que fugiu da minha fazenda. Esse grupo grande de 30, 50 pessoas que fugiram.
que fugiram. Então, o sertanista por contrato, geralmente ele é contratado quando existe uma fuga em massa de uma fazenda, aí a equipe dele é contratada, porque aí fugiu muita gente, ou, na verdade, quando o meu colega que tem uma fazenda do lado, o meu outro colega que tem uma fazenda do lado, o meu outro colega que tem uma fazenda do lado, a gente está muito, muito incomodado com a presença de um quilombo nas redondezas. Quilombo, o que é isso? Quilombo é assim, toda vez que os negros fugiam de uma fazenda, fugiam da escravidão, seja da fazenda, seja de uma cidade, e eles queriam fugir da escravidão, eles entravam no meio da floresta e procuravam lá no meio da mata um local para viver com um abrigo, fazer um abrigo para eles e para que eles fugissem daquilo que mais os oprimia, que era a escravidão, era aquela coisa horrorosa, né? Então eles ficam lá no meio da floresta, e lá no meio da floresta eles fazem um abrigo, eles vivem lá, e aí com o passar do tempo vão chegar mais pessoas ali, e aquilo ali vai acabar virando uma comunidade de pessoas que fugiram da escravidão, de negros que fugiram da escravidão. Então negros que fogem da escravidão, eles montam o que a gente chama de quilombo. Só um detalhezinho, o quilombo ele é formado majoritariamente por negros. Só que isso não impede, por exemplo, de num quilombo ter índio. Muito comum isso. Porque na história do nosso país, a escravidão ela não é só negra, é uma escravidão indígena também, uma escravidão vermelha. Então era muito comum, na hora de acontecer uma fuga de uma senzala, alguns índios fugirem junto com esses negros e irem para o meio da floresta e eles juntos montarem um quilombo. Então o quilombo ele tem presença indígena também, tá? Então o indígena que estava na senzala, ele também pode fugir e junto com esse quilombo, pode. Ou então de repente o quilombo existe e aí um indígena fugiu de uma floresta, de um engenho e vai para o quilombo e o quilombo aceitar esse indígena ali. Possível? Possível. Outro ponto importante é que em alguns quilombos você vai ver também, segura o queixo, presença branca dentro do quilombo. Como é que você vê presença branca dentro do quilombo? Quando um cara cometeu um crime na cidade, no vilarejo, e ele foi preso, e ele vai ser enforcado, e ele consegue fugir, ele vai para o meio da floresta, a hora que ele vai para o meio da floresta, quando ele chega no quilombo e o quilombo fala assim, você pode ficar aqui, então ele vai virar um componente, ele vai virar um quilombola também, ele vai virar um componente daquele quilombo. Então vamos pensar de uma forma clara que se eu tenho um quilombo, alguns, obviamente você não pode achar que isso é uma regra, você pode ter um quilombo que você tem assim, de 100 pessoas que tem um quilombo, eu quero que vocês entendam que eu tenho assim, 1%, 2% de brancos, uns 5% de índios e o restante são negros. Então eu tenho esse branco, mas esse branco é um fugitivo da justiça branca. Então, como ele é um fugitivo da justiça branca, ele é aceito na comunidade quilombola, sim, tá bom? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque o sertanista por contrato, ele é contratado para pegar o índio que fugiu, ele é contratado para pegar o negro que fugiu, para no mato, não sei o quê, quando existe uma fuga em massa, ou ele pode ser também contratado para exterminar, acabar com um quilombo, que a presença dele pode estar incomodando vários fazendeiros, como foi o caso do quilombo dos Palmares, né? Inclusive um dos sertanistas por contrato mais importantes da história, do ponto de vista deles, obviamente, é um cara chamado Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho. Esse cara, ele foi responsável por destruir o quilombo dos Palmares. Deixa eu colocar aqui Palmares aqui no cantinho para vocês verem. Palmares foi um dos maiores quilombos, o maior quilombo, na verdade, que nós tivemos na história do Brasil colônia, porque nós tivemos quilombos maiores do que esse no Brasil Império. Então, na história do Brasil colônia, o quilombo dos Palmares é o maior. E onde vai ficar o quilombo dos Palmares? Vamos usar a cabecinha um pouco? Vamos usar um raciocínio lógico e história. Às vezes a gente fala, tem que decorar. Não tem que decorar, você tem que entender o processo, para e pensar. É isso que a gente tem que fazer. Então, você sabe o que o Brasil começou pelo Nordeste? Você sabe. Você sabe que o Brasil começou pelo Nordeste porque tinha produção de cana-de-açúcar, muito bem, você sabe. Então, se tem produção de cana-de-açúcar, se tem produção de cana-de-açúcar no Nordeste, a mão de obra escrava, você vai estar na sua maioria onde? No Nordeste, muito bem.
Então eu tenho mão de obra escrava no Nordeste em grande quantidade, então obviamente ali eu vou ter uma fuga grande de escravos. Não vou? Não tem como eu ter fuga de escravos onde não tem nada. Então, já que eu vou ter uma fuga grande de escravos no Nordeste, eu vou ter quilombos no Nordeste, principalmente. E então, esse quilombo aqui, que vai ser no Nordeste, numa região hoje em Alagoas, que hoje é a cidade de Alagoas, que é a Serra da Barriga. Então, o quilombo dos Palmares ficava na Serra da Barriga. Deixa eu colocar Alagoas aqui do lado, Alagoas, né? Então, esse quilombo dos Palmares ficava, deixa eu vir de lá de cá, ficava na Serra da Barriga, em Alagoas, ok? E o Domingos Jorge Velho, que eu coloquei aqui, que é um dos maiores referências para contar da nossa história, ele que vai destruir o quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, né? Ele que vai matar o zumbi, que na época era o líder do quilombo dos Palmares, né? Então, eu vou colocar aqui, vou fazer uma caixinha e colocar zumbi aqui, porque foi ele que pegou, caçou, inclusive na hora que ele ataca o quilombo, ele não achou o zumbi na hora, ele vai demorar aí uma semana depois para pegar o zumbi, mas ele vai conseguir pegar o zumbi e vai matar o zumbi de forma cruel na cidade e tudo mais. E o que acontece? Quando a gente fala que o Domingos Jorge Velho ele matou o zumbi dos Palmares, eu também quero que vocês saibam que o Zumbi dos Palmares ele foi um líder quilombola. Esse quilombo dos Palmares ele durou muitos e muitos anos. Então ele teve vários outros líderes sem ser o Zumbi. A gente teve um outro líder muito famoso também no quilombo dos Palmares, chamado Ganga Zumba. Então assim, você não tem um único líder, você não teve só o Zumbi que foi o único líder. Não, é que na hora que o quilombo foi destruído, na hora que as pessoas que estavam ali, que eram pessoas que estavam resistindo à escravidão, que estavam resistindo toda aquela coisa horrorosa que foi a escravidão no Brasil. Então elas fugiram, elas buscavam viverem em paz, viverem em liberdade naquele local. A hora que essas pessoas são assassinadas, a hora que essas pessoas são mortas, a hora que esse reduto de resistência, esse reduto de liberdade do negro no Brasil, ele é destruído, quem estava na administração da localidade era esse cara que a gente fala Zumbi, mas eu quero que vocês entendam que tinha outros também, que teve outros na história, tá joia? Então vamos lá, bandeiras, eu tenho monções, que são os fios, e eu também tenho um tipo de bandeiras, que é o serviço por contato, que é aquele que vai destruir quilombos, que vai procurar negros e índios fugitivos na floresta quando existe uma fuga em massa. Existe mais um outro grupo que nós vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, que são os droguistas do sertão. Eu vou fazer um mapinha aqui em cima para ficar fácil da gente pensar aqui no droguista do sertão. Vou apagar isso aqui assim, ó. Vou ficar isso aqui e vou fazer a minha coxinha, que é o mapa horroroso do Brasil, né? Vamos lá, minha coxinha. Muito bem. Cada vez está pior isso. O que eu faço? Vamos lá. Faz de conta que isso é do Brasil. Ô, desgraça, né? Faltei a aula de cartografia, faltei e-mails, não estou brincando. Eu adoro cartografia, só não sei fazer desenho. Então, a gente está vendo que a atuação dos bandeirantes, ela se dá em intensidade aqui nessa região paulista, né? Mas nessa época, eles começaram a perceber que existiam algumas ervas medicinais que eram super importantes e que poderiam ser vendidas a altos preços na Europa. E essas ervas medicinais se tem em grande quantidade naquela região amazônica. Então, alguns bandeirantes, eles vêm aqui nessa região do norte do país, essa região amazônica, do Pará e tal, e eles vão começar com os índios, né? Eles vão negociar com alguns índios que eram índios que já tinham entrado nessa questão do capitalismo, da compra e da venda e tudo mais. E esses índios vão entrar no meio da floresta e pegar algumas ervas medicinais e negociarem com esses bandeirantes. Então, o droguista, então, nós já fala, droguista, a gente está falando de remédio, de droga, drogaria, remédio. Droga, remédio no sertão, no interior. Mas quem que vai conhecer essas ervas medicinais? Obviamente é o índio. O bandeirante não tem conhecimento dessas ervas medicinais, ele não sabe diferenciar uma carqueja de uma canela de velho. Ele não sabe diferenciar esse tipo de erva medicinal. Então, por isso, ele vai precisar do índio.
então ele vai chamar o índio vai entrar no meio da floresta e vai mostrar para ele, vai entregar para ele essas ervas medicinais. Ele vai levar no porto e vai vender na Europa e vai ganhar uma grana lascada com isso. Então nós temos aqui também o droguista do sertão, beleza? Certinho? Então, e aí nessa história toda que a gente está falando de entradas, de bandeiras, tem algumas coisas que são importantes eu falar, antes da gente falar das sequências, não sei se vocês viram, mas eu mudei o quadro aqui agora. A questão é a seguinte, quando a gente vai falar de entradas e bandeiras, os bandeirantes mais importantes, eu coloquei o nome deles aqui no quadro aqui em cima, Fernão Dias, Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Silva, Domingos Jorge Velho, eles são nomes de alguns bandeirantes que ficaram conhecidos na história, ficaram registrados na história, com bandeirantes muito importantes, tá? Nesse processo de expansão territorial, né? Agora, vamos falar de uma situação antes de eu falar das consequências que eu acho necessário. O jesuíta, quando ele entra no meio da floresta, ele tem a missão, ele tem o objetivo de achar uma tribo indígena, o jesuíta, de achar uma tribo indígena e catequizar essa tribo indígena e transformar essa tribo indígena numa tribo católica, né? Ou seja, fazer com que o índio passe a acreditar no mesmo Deus que o branco e tudo mais, e inclusive ter os mesmos costumes, acreditar nas mesmas coisas que esse homem branco cristão acreditava, né? Quando você tem um índio que ele passou por um processo de catequização, ele aceitou esse processo de catequização, aquela tribo aceitou o processo de catequização, essa tribo, a gente vai deixar de chamá-la de tribo e vai passar a chamar ela de missão. Então, toda vez que vocês lerem um texto, vocês estão lendo um texto que está falando assim, uma missão jesuítica, eu quero que vocês já pensem, cara, é uma tribo indígena que ela foi catequizada pelos jesuítas, pronto, tá? Quando eu tenho uma tribo indígena que foi catequizada pelos jesuítas, mas lá no lado espanhol, lá naquele local que a gente chama de América Hispânica, aí lá eu não vou chamar de missão jesuítica, lá eu vou chamar de redução. Gente, na verdade é a mesma coisa, A gente não pode esquecer que a América Latina, ou seja, do México para baixo, aqueles territórios que foram colonizados por Portugal e Espanha, são territórios extremamente católicos. E aí, obviamente, você vai ver a ação jesuítica muito forte aí dentro. Então você vai ver jesuíta agindo na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, na Venezuela, Belize, Guatemala, claro que não eram esses nomes na época. Só que quando eu tenho, por exemplo, uma missão, quando eu tenho um jesuíta agindo numa tribo indígena, no vice-reino do Peru, na capitania geral da Guatemala, aí eu não vou chamar de missão. Aí, quando essa tribo ela passou a ser catequizada, eu vou chamar de redução. Mas quando é aqui no Brasil, eu vou chamar de missão jesuítica. Então, qualquer tribo indígena, que ela não passou pelo processo de catequização, nós vamos chamá-la de tribo indígena. A partir do momento que essa tribo indígena ela foi catequizada, ela passou pelo processo de catequização, a gente vai chamar de missão jesuítica. Correto? Muito bem. Claro, dando as devidas proporções, que quando um bandeirante ele entrava no meio da floresta e achava uma tribo indígena e que ela não tinha passado pelo processo de catequização, existia uma dificuldade muito maior desse bandeirante em dominar essa tribo indígena do que quando ela passou pelo processo de catequização. Porque se você passa pelo processo de catequização, você começa a ter a crença de que matar é pecado, que você tem que tratar o outro como se fosse irmão, amar o outro como a si mesmo, e todos aqueles preceitos, dogmas religiosos da Igreja Católica. Então, quando existia uma missão jesuítica, sem querer, o jesuíta ele acabava facilitando muito o papel de dominador do bandeirante em cima daquele grupo. Quando eu já tenho só uma tribo indígena que ela não passou por esse processo de catequização, é muito mais difícil de você dominar essa tribo indígena, de você chegar e falar, eu vou dominar, ponto e acabou, tá? Mas não era assim, eu vou dominar a tribo indígena e vou transformar essa tribo indígena em missão para facilitar a vida do bandeirante. Claro que não, né, gente? Bandeirante e jesuíta não se dão muito bem, não. Bandeirante e jesuíta não estão no mesmo sabe, não. Só que assim,
eles não se gostam, eles se detestam. Só que se você for parar para fazer uma reflexão mais forte, mais séria, mais importante, inclusive nesse ponto de vista, o bandeirante ele chega no tribo indígena e ele mata o índio, ele aprisiona o índio, ele transforma o índio num cativo e faz ele trabalhar com mão de obra escrava. O jesuíta, quando ele chega e obriga, de uma certa forma, obriga ou coage o índio a ter a mesma religião que ele, a falar a mesma língua que ele, a acreditar nos mesmos preceitos morais que ele está também matando a identidade do índio, ele também está acabando com a identidade do índio. Né? É como se ele falasse assim, olha, o que você acredita, a sua identidade não me interessa, o que interessa é a minha identidade, é ela que vai prevalecer. Então a forma de matar é diferente, mas o matar uma identidade, matar uma cultura é tão forte e é tão penoso quanto, na verdade, liquidar esse grupo, tá? Então não vamos falar assim, esse grupo é de bonzinho, esse grupo é de malzinho, não existe esse processo aqui dentro da história, dentro da historiografia fica um pouco complicado a gente refletir sobre papel de bonzinho, papel de malzinho nesse sentido, tá? Consequências das bandeiras. Então, eu coloquei a primeira consequência aqui, expansão territorial. E por que eu coloquei expansão territorial? Porque o bandeirante ele não respeita o Tratado de Tordesilhas. O bandeirante está nem aí com o Tratado de Tordesilhas. Então, vamos supor, se o mapa no Brasil fosse aqui, e eu tinha o Tratado de Tordesilhas aqui, ele vai atravessar esse Tratado de Tordesilhas o tempo todo, e ele não vai respeitar. E isso vai ser muito importante para o contorno espacial do território. Por quê? Vai chegar um momento, 1750, que a gente vai falar mais pra frente, que vai vir um tratado que falava que você é dono daquilo que você ocupa. Como os bandeirantes, eles ocuparam e criaram várias vilas aqui, onde hoje é o Paraná, onde hoje é Mato Grosso do Sul, onde é Mato Grosso, como alguns não voltam para São Paulo. Então, você tem uma expedição de 80 caras, por exemplo, às vezes alguns, obviamente, morrem no meio do caminho, por bichos e no meio da própria guerra que eles travavam com as tribos indígenas, né? Mas alguns optavam por ficar ali no interior com algumas índias, e 3 ou 4, assim, que aquilo acaba virando um vilarejo. Então, quando eu coloquei aqui o surgimento de vilas, eu estou falando exatamente sobre a questão territorial. Então, a questão da expansão territorial é porque eles invadem territórios além do Tratado de Tordesilhas e eles formam surgir de vilas. Então, mas eles sabiam que eles estavam atravessando o Tratado de Tordesilhas? Sabiam, gente. Só que entenda que o Tratado de Tordesilhas não é uma linha que está no meio da floresta e fala, opa, o Tratado de Tordesilhas, deixa eu passar para lá, deixa eu passar, passei. Cara, não é isso, o Tratado de Tordesilhas não é isso. Mas eles tinham essa ideia de que eles estavam atravessando território espanhol. Marta, mas a Espanha não vai reclamar? Cara, não dá para a Espanha reclamar, porque a Espanha não está nesse território. Os espanhóis não estavam administrando esse território. Então, por isso que a Espanha não vai reclamar a princípio disso, tá? Claro que vai ter umas reclamações que a gente vai ver daqui a pouco, que tem a ver aqui com o sul do país, mas tem a ver com tratados e limites, que é uma matéria que a gente vai ver mais pra frente um pouquinho, tá bom? Genocídio de índios, uma grande quantidade de genocídio de índios, né, que é uma consequência, uma consequência importante. Eles não fizeram só o apresamento do índio, eles não só prenderam o índio, mas também como eles mataram em grande quantidade. Isso a gente vai chamar de genocídio. E a mineração. Então, lembra que eu falei para vocês que eles entraram no meio da mata para procurar índio? Sim, entraram no meio da mata para procurar índio. Mas eles tinham uma segunda possibilidade, se a gente achar ouro, perfeito, se a gente achar algum minério interessante, perfeito. E quando eles vão achar esse ouro, mais ou menos, por volta não, deixa eu colocar uma data específica aqui para vocês, em 1693, eles encontram ouro, onde hoje é a região de Minas Gerais. Então, se você pegar o mapa do estado de São Paulo, porque a maioria sai aqui do estado de São Paulo, né? Eles vão encontrar ouro aqui nessa região, onde hoje é Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João do Rei, aquela região que a gente chama de cidades históricas no Brasil, foi a região onde eles encontraram as primeiras pepitas de ouro. Então, os bandeirantes, eles entram com um objetivo, obviamente, claro, como a gente já viu, só que numa dessas expedições eles encontraram ouro nas margens de alguns rios, nessa região onde hoje ficam as cidades históricas, que vai ser o local onde vai fazer a primeira extração de ouro no Brasil. Essa
essa extração de ouro, ela vai ser muito fácil, vai ser muito simples a princípio, porque o nosso ouro é um ouro de superfície, é um ouro de aluvião. Então você não tinha que cavar um buraco enorme para poder fazer, para poder encontrar esse ouro. Então, como era um ouro, você pegava a peneira, que se chamava batéria, ia para a beira do rio e você pegava o cascalho ali, e no meio do cascalho você encontrava esse ouro, que a gente vai chamar de ouro de aluvião, que é a próxima aula, tá bom? Gostaria muito que vocês pegassem todo o material possível para fazer exercícios sobre bandeiras, exercícios sobre monções. Quando estiver falando sobre tratados e limites, quando estiver falando sobre Tratado de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Badajoz, não vai fazer agora, porque eu prefiro fazer e contar esses tratados um pouco mais para frente, para vocês perceberem ao longo da história como mudou o mapa do Brasil. Então, eu prefiro não falar de tratados e limites agora, exatamente porque lá na frente eu vou falar de outras anexações, de outros territórios que o Brasil vai ser dominado, e fica mais fácil assim do que se eu falar agora, tá bom? Então fica só atento em bandeiras para a gente poder começar a falar de mineração. Para a prova que você vai fazer no final do ano, né? O que cai de bandeira? Não é uma matéria muito pedida, tá? Então se você falar assim, Marta, eu tenho que ter minha atenção mais em cima de quê? Olha, mais em cima de escravidão, mais em cima de invasão holandesa, sim, pode ficar de olho, escravidão, invasão holandesa, cana-de-açúcar e a próxima mineração. Se você for fazer exercício de mineração, faça uma quantidade menor e destine menos tempo, não pouco, menos tempo para a atividade de bandeira, porque não é um assunto muito recorrente na prova que você vai fazer, tá joia? Olha, a gente volta falando sobre mineração, estudem e não esqueçam, a gente tem uma live, o que vocês precisarem saber de mim, é só falar na live que a gente já está marcado, nosso grupo já está pronto, eu estou esperando vocês, tá bom? Qualquer dúvida, a gente se vê. Tchau, tchau!